Alguns tratadistas de retórica, baseando na arte da oratória greco-romana, dividem o discurso retórico em 4 pontos principais: o exórdio, ou apresentação, que é o início do discurso, é a ocasião em que o tema central é colocado, e nesta oportunidade, de acordo com a intenção do orador, pode ser feita ou a formulação de um problema de caráter universal, ou um elogio, ou uma crítica, enfim, de acordo com a intenção do autor, como eu frisei. Esse primeiro passo de discurso é colocado de forma clara, sempre tendo em vista uma exposição temática que já anuncia o que virá a seguir. O segundo ponto do discurso retórico, segundo alguns desses principais tratadistas, é a chamada narração ou desenvolvimento. Nesse ponto, propriamente, são arrolados alguns fatos ou premissas e o ouvinte ou leitor vai sendo conduzido pelo narrador de uma forma persuasiva, ao ponto em que a própria materialidade dos fatos arrolados vão ganhando um caráter de verdade. E aí entramos exatamente neste ponto, no terceiro estágio, vamos dizer assim, do discurso oratório, que é o que alguns chamam de provas. Nesse ponto, aqueles fatos ou premissas anteriormente arrolados são trazidos à luz em forma de evidências, e aí entramos no âmago do discurso oratório, que é a persuasão propriamente dita, porque diante de evidências o intelecto como que repousa. Então, a arte oratória vai então mostrando todo o seu encadeamento até chegar no momento em que nós, segundo alguns dos principais críticos, como Chaim Perelman, aqui no tempo moderno, ou os clássicos Cícero, Quintiliano e o próprio Aristóteles, chamam de peroração ou conclusão. Na peroração, o ouvinte ou leitor é chamado a uma tomada de consciência, uma tomada de posição diante de todos aqueles fatos e aquelas evidências até então arroladas, e na medida em que a arte do orador for, vamos dizer assim, mais perfeita, o leitor vai sendo mordido de uma forma tal que aí neste ponto realmente ele se dá por rendido, vamos dizer assim. No caso do padre Antônio Vieira, de quem vou em breve ler um trecho de um sermão, trata-se, diga-se desde logo, do nosso grande artista da oratória, profundo conhecedor das técnicas, ou melhor dizendo, com pleno domínio de todas as técnicas retóricas e ciência dos principais autores da matéria. Certamente Vieira conhecia as chamadas disciplinas encíclicas da Escola de Alexandria, fundada por São Panteno, que mais tarde os medievais chamarão de trivium ou quadrivium. No caso do trivium, que é o que particularmente nos interessa, tratava-se de 3 matérias principais, ou seja, as matérias triviais, sem as quais sequer se teria dado o primeiro passo rumo ao desenvolvimento filosófico, que eram a gramática, que é o DNA da língua, a retórica, propriamente, que é o bem falar, o falar virtuoso da língua, e, por fim, a dialética, que é a arte de pontuar raciocínios em vista de uma conclusão. E aqui me cabe lembrar o que dizia Santo Tomás do modo humano próprio de conhecer, que é por meio de raciocínios, ou seja, compondo e dividindo raciocínios. Então, o dialético é aquele sujeito que domina plenamente essa arte de pontuar com clareza os argumentos para raciocinar em vista de uma conclusão. Na Idade Média mesmo, nós ainda num período que poderíamos dizer que, assim, entre o século XII ou XIII,
o Trivium, a dialética no Trivium tinha como apoio a lógica, que era um braço auxiliar, vamos dizer assim. Então, assim, eu escolhi aqui um sermão do Padre Antônio Vieira, em que esses 4 pontos do discurso retórico estão bem delineados. Deixa-me só achá-lo aqui, que é o sermão da primeira sexta-feira, pregado na Capela Real em Lisboa, no ano da graça de 1649. Nós veremos aqui nele que o exórdio traz uma indagação que é a respeito de se é possível o amor cristão propriamente dito, ou seja, se é possível amar o inimigo. Vieira formula um problema de caráter geral, induzindo o leitor em seu início do discurso de que realmente humanamente não é possível amar quem nos calunia, amar quem nos detrata, e depois seguindo exatamente aquela trilha retórica de que lhes falei, ou seja, exórdio, narração, provas e peroração. Vieira, ao final, vai mostrar de maneira bastante persuasiva que amar o inimigo tem várias vantagens para o próprio amante, vamos dizer assim. Então, saboreiem comigo, por favor, esse belíssimo sermão. Escolhi alguns extratos. É possível que haja eu de amar a quem me aborrece, desejar bem a quem me faz todo o mal que pode, honrar a quem me calunia, interceder por quem me persegue e não me desafrontar de quem me afronta? E que tudo isso há de caber em um coração de barro? Abalam-se e rebentam os montes, sai de si o mar, enfurecem-se os ventos, fulminam as nuvens, escurece-se e decompõe-se o céu. Nem cabe em si mesmo o mundo com 4 vapores insensíveis que se levantam da terra e que, em um vaso tão estreito e tão sensitivo como o coração humano, hajam de caber juntas e estar em paz todas estas contrariedades? Alma, corpo, que dizeis a este preceito? Ajunte-se a república interior e exterior do homem. Chame a cortes ou a conselho todas suas potências, todos seus sentidos, e sejam ouvidos nesta causa todos, pois toca a todos. Que é o que dizem? Todos repugnam, todos reclamam, todos se alteram, todos se unem e conjuram em ódio e ruína do inimigo. E aqui entramos já na narração. A memória, sem jamais se esquecer, representa o agravo. O entendimento pondera a ofensa. A fantasia afeia a injúria. A vontade implora e impera a vingança. Salta o coração, bate o peito, mudam-se as cores, chameiam os olhos, desfazem-se os dentes, escuma a boca, morde-se a língua, arde a cólera, ferve o sangue, fumeiam os espíritos. Os pés, as mãos, os braços, tudo é ira, tudo fogo, tudo vingança, tudo veneno. Acende e provoca essa batalha a trombeta da fama, dizendo e bradando que é honra. Põe-se da parte do ódio e da vingança o mundo todo, que assim o manda, que assim o julga, que assim o aplaude, que assim o tem estabelecido por lei. Sobretudo o Tribunal Supremo da Razão parece que assim o prova, porque amigo de amigos e inimigo de inimigos é voz que soa a justiça, merecimento, proporção, igualdade. Finalmente, o mesmo Deus condena o meu inimigo porque é meu inimigo. Pois se Deus o condena e aborrece, por que o hei de amar eu? Deus que isto manda não é o autor da natureza? E que faz a mesma natureza toda movida e governada pelo mesmo Deus? Vingam-se por instinto natural as feras da terra, vingam-se as aves no ar, vingam-se os peixes no mar, vinga-se a mansidão dos animais domésticos, vinga-se e cabe ira em uma formiga. E basta que a natureza viva naqueles átomos para que neles ofendida se doa, neles agravada morda, neles tome satisfação de sua injúria. E se a natureza, onde é capaz de razão, não é capaz de sofrer razões, que o homem, criatura racional, a mais nobre, a mais viva e a mais sensitiva de todas, com a balança da mesma razão no juízo, não haja de pesar agravos.
Antes, contra a força e violência do mesmo peso, haja de pagar ódios com amor. Vê-se aqui que, pequeno parêntese, que passamos pelo exórdio, que formula um problema de caráter geral, daí a narração, que arrola alguns fatos ou premissas, da narração às provas, em que Vieira traz algumas evidências de como aquelas premissas se atualizam, e por fim agora vamos entrar em breve na peroração, né? Sabeis por que vos querem mal vossos inimigos? Ordinariamente é porque veem em vós algum bem que eles quiseram ter e lhes falta. A quem não tem bens, ninguém lhe faz mal. Ninguém tem inimigos que não lhes possa fazer bem, porque quem não tem bens, não tem inimigos. Tendes inimigos? Pois algum bem tendes vós, porque eles vos querem mal. Assim como o motivo de amar é o bem próprio, assim o de aborrecer são os bens alheios. Ter inimigos parece um gênero de desgraça, mas os não ter é indício certo de outra maior. Não ter inimigos tem-se por felicidade, mas é uma tal felicidade que é melhor a desgraça de os ter que a aventura de não os ter. Pode haver maior desgraça que não ter um homem bem algum digno de inveja? Pois se vossos inimigos não vos amam por amor dos bens que Deus vos deu, por que não amareis vós a esses inimigos por amor do Deus que vos deu os bens? Se esses bens são poderosos para causar ódio em quem os inveja, por que não serão poderosos para causar amor em quem os logra? Ama a teu inimigo, para que ele também te ame, porque não há modo, nem meio, nem diligência, nem feitiço mais eficaz para ser amado que amar. Ama a teu inimigo, porque se ele te ofende com o seu ódio, mais te ofendes tu com o teu. O teu te mete no inferno, o seu não. Ama a teu inimigo, porque amigos já os não há. E se não amares os inimigos, estará ociosa a tua vontade, que é a mais nobre potência, e privarás o teu coração do exercício mais natural, mais doce e mais suave, que é o amor. Ama a teu inimigo, porque o não ajudes contra ti, e tenha 2 inimigos, um que te queira mal e outro que te faça o maior de todos. Ama a teu inimigo, porque se ele o fez com razão, deves emendar-te. Se contra a razão, emendá-lo. Ama a teu inimigo, porque se o seu ódio vil é filho da inveja, mostre o teu amor generoso, que por isso não é digno de vingança, senão de compaixão. Ama a teu inimigo, porque ou ele é executor da divina justiça para castigar a tua soberba, ou ministro da divina providência para exercitar a tua paciência e coroar a tua constância. Ama a teu inimigo, porque Deus perdoa a quem perdoa, e mais nos perdoa ele na menor ofensa do que nós ao ódio de todo mundo nos maiores agravos. Ama a teu inimigo, porque as setas do seu ódio, se as recebes com outro ódio, são de ferro. Se lhes respondes com amor, são de ouro. Ama a teu inimigo, porque é melhor a paz que a guerra, e nesta guerra a vitória é fraqueza, e o ficar vencido, triunfo. Ama a teu inimigo, porque ele em te querer mal imita o demônio, e tu, em lhe querer bem, pareces-te com Deus. Ama a teu inimigo, porque se não o queres amar porque é inimigo, devê-lo amar porque é homem. Ama a teu inimigo, porque se ele te parece mal, amando-o, tu não serás como ele. Ama a teu inimigo, porque as maiores inimizades cura-as o tempo, e melhor é que seja o médico a razão que o esquecimento. Ama a teu inimigo, porque os mais empenhados inimigos dão-se as mãos se manda o rei. E o que se faz sem descrédito porque manda o rei, por que se não fará porque o manda Deus? Finalmente, sem subir tão alto, ama a teu inimigo, porque ou ele é mais poderoso que tu, ou menos. Se é menos poderoso, perdoa-lhe a ele. Se é mais poderoso, perdoa-te a ti. E assim
Cristo poderá alegar outras razões.